Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor nos deu para vivermos nesse dia, pela vida, pelo trabalho, por tudo, ó Deus, por aquilo que sabemos, por aquilo que não sabemos, por aquilo que percebemos, pelo que não percebemos, porque Tu és Deus e está no comando e no sustento de todas as coisas. Nós tributamos a Ti a nossa gratidão por mais um dia de vida. Obrigado, ó Deus, por estarmos aqui na Tua casa, por cantarmos, por praticarmos a comunhão. E agora, ó Deus, nós Te pedimos, fale conosco mais uma vez através da Sua palavra. Nós a recebemos na nossa vida como Sua palavra. Que todo impedimento a ela seja vencido agora e que ela nos alcance com poder e autoridade para produzir em nós segundo o Seu querer, segundo o Seu propósito. Em nome de Jesus oramos. Amém. Atos capítulo 16, versículo também 16. Diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Amém. Até o versículo 18, por enquanto. No capítulo 16 todo, nós vamos ver que, por causa disso que aconteceu, que nós acabamos de ler, Paulo e Silas foram açoitados, presos. Depois o Senhor os deu um grande livramento. Aconteceu a conversão do carcereiro de Filipos. E no final do capítulo 16, nós temos aí que Paulo, ele acabou sendo livre da prisão e seguiu o seu caminho com uma certa dignidade. Ele que estava preso num tronco, no começo do texto, ele segue o seu caminho com uma certa dignidade. Lendo o capítulo todo, você vai ver que Deus, Ele é um Deus que abala o cárcere, mas Ele permite os açoites. Parece que isso é diferente de tudo aquilo que a religião ensina. Como é que um Deus que faz tremer um cárcere para livrar algumas pessoas, a respeito das mesmas duas pessoas, no mesmo dia, quer dizer, não é que mudou a circunstância, Ele permite que elas sejam açoitadas, presas e colocadas numa situação de cárcere interior com os pés no tronco. Conhecer esse Deus, que é o Deus que nós amamos, adoramos e servimos, e que Ele abala o cárcere e ao mesmo tempo permite os açoites, vai nos ensinar que é muito perigoso a gente viver uma vida em que você acha que tudo sempre vai ao seu favor. É fácil jogar ganhando, difícil é jogar perdendo. Então, às vezes a pessoa acha que o relacionamento dela com Deus será sempre, do ponto de vista humano, vantajoso. Ou tem gente que quando não vê vantagem, ele rompe até com Deus. É muito perigoso viver com eu aprovo, eu gosto, disso eu gostei, isso eu quero, é comigo mesmo, é assim que eu penso, eu também penso dessa forma. É o jeito fácil, é o jeito que a gente gosta de viver, é o jeito que todo mundo quer viver. Ninguém gosta de contratempo, de contrariedade, de ser questionado. Nós gostamos e até evitamos pessoas ou circunstâncias que nos tiram
dessa zona de conforto. Mas a Bíblia vai nos ensinar que é perigoso. Perigoso porque você corre o risco de deixar o propósito de Deus quando Deus não está nesses moldes assim. Mas às vezes nem sempre Deus te quer levando vantagem, concordando com o que você pensa, com o que você acha. Nem sempre o propósito de Deus está nessa direção. Se o propósito é dele, se a vontade é dele, se nós somos dele, nós deveríamos ter um pouquinho menos de eu. E até mesmo no meio cristão, onde se procura conhecer a palavra de Deus, até mesmo nas nossas composições. Os irmãos, olham nos hinos que a gente canta, é eu para todo lado. Nas mensagens que a gente ouve, é eu para todo lado, é um Deus para você, para te atender, para concordar, para te apoiar. Ele já fez tudo, ele não vai te contrariar jamais. Embora isso possa parecer bom aos ouvidos, é prejudicial à vida. Isso não faz bem. Eu não disse que é pecado você levar vantagem, ou ganhar, ou achar quem concorda com você. Eu disse que é perigoso, porque tem gente que faz disso um modo de viver. Se não for do jeito que ele gosta, do jeito que ele deseja, do jeito que ele pensa, se não for do jeito que ele achou que deveria ser, ele fala, então, não é de Deus, eu não quero, eu não aceito. E ele nem percebe que nesse exato momento ele perde Deus. Ele toma uma direção ou deixa de seguir o pastor. É aquela ovelha que segue ela. Ela deixa de seguir o pastor amado. E nesse texto nós vamos aprender com Deus isso. Porque Deus, o grande Criador, o grande sustentador de todas as coisas, o Deus de todas as possibilidades, ele não cabe num foco único. Não é um Deus que eu posso falar assim, ele faz assim e sempre fará assim, e ele não faz de outro jeito. Não, ele é o Deus de todas as possibilidades. É um Deus que ele tem um propósito para cada pessoa, em cada circunstância, e isso é diferente de um para outro. É um propósito único para cada um, e para cada circunstância ele tem uma vontade, um direcionamento. Não é um Deus que opera em série, que está engessado a uma religião. Não, ele é o Deus que não há impossível, o Deus de todas as possibilidades, e o tempo todo você vê acontecendo com vidas coisas que nunca aconteceu com ninguém. Da mesma forma você vai ver na Bíblia pessoas tendo experiências com Deus, falar, quem mais teve uma experiência como essa? Ninguém. Só ele. Aconteceu com ele. Era o propósito de Deus para aquelas circunstâncias, para ele na vida dele. E para outros não. Então Estevão podia falar assim, o Deus que livrou Daniel da boca dos leões não vai deixar eu morrer apedrejado. Deixou. Morreu. E Deus estava tanto com Estevão como com Daniel. Mesmo Deus, com a mesma unção, com a mesma graça, tinha um propósito diferente para cada um, numa circunstância diferente. Então, queridos, ele tem um propósito único para cada pessoa e um agir para cada circunstância, conforme a sua vontade, conforme o seu propósito, conforme a sua permissão. O texto que nós escolhemos para fundamentar esse tema, nos diz em Atos 16, quando Paulo está pregando o evangelho com Silas e mais alguns irmãos, e uma pitonisa resolve acompanhá-los. Você vê aqui que o inimigo usou uma estratégia de se infiltrar. A mulher era possuída por um espírito de adivinhação, um demônio, mas ele não caía, não estribuchava, não falava grosso, ele não deixava ninguém arrepiado. Pelo contrário, ele usava a vida de uma jovem e ela adivinhava e acertava. Ela tinha o seu ganho com isso e produzia lucro para os seus senhores. Paulo e Silas chegam naquela região e começam a pregar o evangelho. E ela se aproxima deles e diz assim, olha, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Olha um demônio falando. E eles vos anunciam o caminho da salvação. Parece que ela se converteu. Nós não acharíamos nenhum erro teológico nessa fala. Ninguém diria, isso é o inimigo. O inimigo ele fica mais perigoso quando ele se disfarça, quando ele se infiltra, quando ele convence as pessoas que ele não existe, do que quando ele ataca tentando destruir.
A Bíblia diz em 1 João 4,1 que nós devemos provar os espíritos se vêm de Deus. Todo cristão tinha que ter isso como primícia na sua vida, para não ser enganado. Nós devemos provar os espíritos para ver se eles são ou vêm de Deus. A pitonisa de Atos 16, o nome pitonisa, ou adivinhadora, pitonisa era um nome dado à sacerdotisa do templo de Apolo. Porque segundo a crença deles, da mitologia deles, Apolo foi quem matou Piton, uma grande serpente que tinha um oráculo erigido para ela num monte chamado Parnaso. Tinha um oráculo e segundo a crença deles, Apolo matou essa cobra gigante, portanto ele pegou os poderes dela e ele era conhecido como o deus da adivinhação, que previa as coisas. E qualquer pessoa que adivinhasse, ele estava possuído ou influenciado pelo espírito de Apolo. Por isso essa mulher era chamada de pitonisa. Então veja que a estratégia do demônio que estava nessa moça está no fato dela falar uma verdade incontestável. Estes homens são servos. Se ela honrasse os homens, falar, eles são Deus, ela já seria desmascarada. Deus não honra homens. Mas não, ela falou, eles são servos do Deus Altíssimo, do Senhor sustentador de todas as coisas. Em dizer uma verdade incontestável, ela, como já era conhecida como uma pessoa que tinha poderes para adivinhar, ela já tinha um certo reconhecimento, as pessoas pagavam para que ela fizesse isso. Ela está falando para todo mundo ali, que o poder que eles iam ver na vida de Paulo e Silas e dos irmãos que estavam com eles, o evangelho poderoso que eles pregavam e os sinais que eles faziam, é o mesmo espírito que operava na vida dela. Ela estava ali falando, olha, eles são verdadeiros, eles são de Deus. E com isso o demônio tenta se infiltrar e fazer as pessoas entender que Deus e o Espírito Santo estão trabalhando na mesma causa. Porque quem está falando do servo do Deus Altíssimo é um demônio. Mas que não causa nenhum tipo de repulsa. Ele se infiltra de uma maneira sorrateira para que todos entendessem que eles estavam unidos, os demônios e o Espírito Santo. E o que ela diz está correto, dá a impressão que ela se converteu, mas em dado momento Paulo ficou indignado e ele não falou com a moça, ele falou com o demônio. Ele falou em nome de Jesus, sai dela. Falou com ele, com o Espírito. Na mesma hora que ele falou isso, o inimigo saiu. Foi revelado ali pelo Espírito Santo de Deus a Paulo. Então agora não podendo mais se infiltrar, ele teve que obedecer à ordem do servo de Deus, que como ele havia dito era servo do Deus Altíssimo, expulsou e ele saiu. Quando o inimigo não logrou êxito no seu disfarce, na sua camuflagem, então agora ele passa a agressão. Os senhores da moça viu que o lucro deles acabou. O negócio deles já era. Ela não vai adivinhar mais nada agora. Ela se tornou uma pessoa comum e não tem um poder sobrenatural operando na vida dela. Quando eles falaram assim, olha, agora acabou o nosso lucro, eles então fizeram um movimento ali dizendo que eles eram judeus e que eles estavam pregando os costumes da religião judaica, mas eles estavam numa cidade dominada por Roma, como estava todo Israel, e Roma tinha um zelo violento para que não se pregasse um outro tipo de fé para a religião romana, porque Roma tinha os governadores, os imperadores como seus deuses, e eles não aceitavam que os seus cidadãos fossem evangelizados por outra religião. Imediatamente, esse grupo que perdeu o seu lucro arrumou uma multidão, falou, esses homens são judeus, e eles estão pregando para nós costumes religiosos que nós não podemos admitir. Foi igual a juntar uma multidão, foi como mexer com uma abelha. Motivo de prender, açoitar com varas, com muitos açoites de varas, e depois prender na cela inferior, provavelmente uma masmorra imunda romana, e ainda colocar os pés dele no tronco. Quando ele falou assim, olha, prenda eles no cárcere interior, o carcereiro, quando ouviu essa ordem, achou ela estranha. Por isso ele fez questão de prender os pés deles no tronco de madeira. Então eles estavam num lugar escuro, úmido, apertado e desconfortável, com os pés presos no tronco.
Veja que o inimigo, quando ele estava infiltrado, ele tinha uma postura, mas uma vez descoberto, ele passou por uma agressão, porque os romanos não admitiam que alguém tentasse evangelizá-los para demovê-los da sua religião. Então, queridos, esse era o motivo da acusação, que eles estavam pregando os costumes judaicos. O real motivo é porque algumas pessoas perderam o seu negócio. A moça não dava mais lucro. Então os irmãos percebem no texto que a moça estava escravizada pelo espírito, os senhores dela estavam escravizados pelo dinheiro, e o império inteirinho escravizado pela religião. Bastava alguém dar um sinalzinho que eles estavam prontos para morder, para matar, para odiar, sem o menor senso de racionalidade, de justiça, sem dar ouvido, sem sequer prestar atenção na acusação. Cegos pela religião, uma cega pelo demônio, o outro cego pelo dinheiro, e a nação inteira, o império inteiro cego por causa da religião. E Deus não impediu. Deus não impediu. O Deus que revelou para Paulo a astúcia do inimigo de querer se infiltrar e se fazer passar aquele poder que a moça tinha pelo mesmo poder que havia na vida de Paulo e Silas, foi desmascarado. Deus sabia que eles estavam sendo presos injustamente, não cometeram nenhum delito, a acusação não era para isso. No entanto, Deus não impediu que eles fossem açoitados duramente. Provavelmente nessa hora, ou bem antes disso, muita gente já desiste de Deus. São gente que serve a Deus quando as circunstâncias beneficiam, quando o vento é a favor, quando ganha de 10-0. Quando ele fala, Deus para mim é maravilhoso, Deus para mim é bom, Deus me fez isso, Deus me fez aquilo. Mas e se Deus tiver um propósito diferente para a sua vida? Você deixa de servi-lo? Você deixa de adorá-lo? Você o abandona? Este é um texto que nos ensina como Deus é com todos os seus, com qualquer pessoa. É como ele trata aqueles amados dele. É o modo de Deus ser. Deus é justo em todos os seus propósitos. Então Paulo e Silas estão lá naquele desconforto total, depois de muitos açoites, e diz o texto que perto da meia-noite, eles cantavam louvores a Deus. Eu fico imaginando uma cela escura, que ninguém consegue ver o rosto de ninguém, mas o texto diz que Paulo e Silas puxaram o louvor e os outros ouviam, os que estavam no cárcere. Então, em vez de surgir uma voz de lamento, de reclamação, de Deus, por que está fazendo isso comigo? Senhor, o Senhor sabe que somos inocentes, uma oração em voz alta, liberta-nos. Surge uma canção de louvor a Deus, o Deus que permitiu que eles fossem açoitados, perto da meia-noite. Eles não pedem um livramento, eles não pedem para Deus mandar um anjo, eles não pedem nada. Eles entendem que Deus está no comando da vida deles. E do jeito que Jesus havia dito que seria, está sendo. Ele falou, eu vou adiante das minhas ovelhas. Qualquer coisa que chega na nossa vida já passou por Jesus. Então está tudo certo. Não sei porque a gente se queixa tanto, às vezes. Quando o vento não é a favor. Ou quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Ou quando o nosso ego não é atendido. Por que a gente fica, isso eu não aceito? Eles não pediram. E aí Deus, quando eles cantavam louvores a Deus, Deus foi lá e sacudiu o cárcere. Na minha mente, eu vejo isso como se nós pegássemos uma caixa de sapato para tirar uma coisa de dentro dela e fizesse assim. Deus foi lá e balançou o cárcere todo, talvez usando 2 dedos, ou dando uma ordem. Não sei, o fato é que todas as portas se abriram, todas as correntes caíram, o tronco caiu, estava todo mundo livre. E ninguém pediu isso para Deus. Talvez isso poderia ser impedido se a postura fosse diferente. Talvez isso não aconteceria se a postura fosse diferente. Mas eles cantavam louvores a Deus. Esse louvor a Deus não é alguém dizendo assim, olha, vamos cantar de pirraça, porque os guardas não estão nem ouvindo. Estão lá no escuro. Breu. Tanto é que a hora que o carcereiro viu que as portas estavam abertas, ele pediu luz, ele não estava vendo ninguém. Paulo deve ter visto uma sombra de um carcereiro tentando suicidar.
querendo tirar sua própria vida, porque os carcereiros romanos eles eram bem preparados, eram pessoas que tinham conhecimento de leis, e os presos eram de responsabilidade deles. Se um preso fugisse, a pena era de morte. E a morte que o Império Romano impunha era uma morte cruel. Então, tirar a sua própria vida era o jeito mais fácil de morrer. Tanto é que ele não teve dois pensamentos. Quando ele viu as portas todas abertas, desembanhou a sua espada e ia tirando a sua própria vida. De alguma forma, Paulo viu e gritou para ele de longe, dizendo: olha, não faça isso. Ninguém saiu daqui ainda. Nós estamos todos aqui. Porque na cabeça dele, quando viu as portas abertas, preso com porta aberta, é um segundo. O carcereiro entendeu que todo mundo naquele escuro já tinha corrido. E Paulo falou: não, ninguém fugiu não, está todo mundo aqui. Não precisa fazer nada. Aí ele pediu luz, confirmou o que Paulo disse, e nesse exato momento ele cai de joelhos diante de Paulo e Silas e diz assim: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Quem falou para ele de salvação? Depois é que Paulo vai pregar a palavra para ele. Mas veja como ele era esperto. Veja como ele tinha um entendimento do acontecimento. O que ele viveu nos últimos minutos foi o suficiente para ele tomar uma decisão na vida dele. Ele sabia que ele estava perdido, ele viu uma possibilidade de ser salvo, ele sabia diante de quem que ele estava. E não existe resposta mais singela e poderosa do que essa. Olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Muita gente entende que ele está dizendo assim: ó, você crê e toda a tua família está salva. Não é isso que ele está dizendo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ele está dizendo: isso que eu estou falando para você vale para você, para tua mulher, para o teu filho, para todo mundo. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Não é um crente de todo mundo sendo salvo, isso é antibíblico. Mas crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. E se a tua mulher fizer isso, ela será salva. Se teu filho, é isso que tem que fazer. Paulo diz: isso aqui está acontecendo no nome do Senhor Jesus Cristo. É crer nele. E para nós que já cremos, nós entendemos que essa experiência que tem abençoado vidas ao longo dos séculos, ela só está aqui porque Deus tinha um propósito na vida de algumas pessoas que eles se sujeitaram ao propósito de Deus, quando este propósito não era um propósito tão fácil. Esse propósito de salvar o carcereiro de Filipos, ele passava pelos açoites, passava por uma prisão injusta, passava por uma humilhação pública. Eles foram açoitados em público. Provavelmente qualquer pregador diria: olha, acabou minha chance de pregar o evangelho, olha a vergonha, apanhando em praça pública, de vara. Mas eles se calaram, entenderam que estavam na direção de Deus e Deus estava conduzindo dessa forma, e foi dessa forma que eles reagiram, cantando louvores a Deus. Hoje eu estava falando pelo WhatsApp com um missionário. Em dado momento eu falei para ele: meu Senhor, que problemão, que luta, né? Ele me respondeu dizendo: olha, eu não sei explicar, mas eu não vejo dessa forma, como um problemão, uma luta. E eu disse para ele: eu entendo. É porque não foi comigo o que aconteceu? Então eu não tenho a graça liberada para aquela adversidade na minha vida. Eu vejo um problema na vida do outro, quando penso que ele poderia estar na minha vida, eu vejo um problemão. Mas ele que está no propósito de Deus, junto com o problema veio a graça que é liberada a cada dia. A minha graça te basta, basta a cada dia o seu mal. Portanto, ele não via dessa forma. Eu falei: eu te entendo. Aí falei isso para ele. Ele falou: é isso mesmo. Ele falou: é isso que eu não estava sabendo explicar. É isso. Ele falou: não vejo como um problema. Por quê? Porque tem um propósito na diversidade. Tem um propósito nas coisas que aos olhos humanos de quem não está vivendo pode não parecer bom. Mas é assim que Deus é, assim que Deus trabalha.
É assim que Deus faz as coisas. Deus, ele matou a morte morrendo ele mesmo na cruz. Porque Jesus é Deus, Deus é único. Ele é o Senhor da vida e aceitou morrer. Por que conosco deveria ser diferente? É assim que ele triunfa sobre todo o mal. Deus não teve um ego divino para falar, na cruz eu não vou, cruz não. Deixa o homem morrer, eu faço outro. Fiz esse, posso fazer um melhorado. Tem poder para fazer ou não tem? Tem. Quando Moisés falou para Deus, olha, se for para o Senhor não ir conosco, então eu não quero andar com esse povo, não quero dar um passo. Só vou caminhar com esse povo se o Senhor for conosco. Senão, risca do teu livro. E Deus disse para Moisés que ele poderia fazer um outro povo. Falou, Moisés, eu vou acabar com esse povo e vou fazer um outro a partir de você. Ele falou, não. Não, Senhor. Todo mundo vai falar que o Senhor nos tirou do Egito para nos matar no deserto. Perdoa o povo. Perdoa este povo, Senhor. Todo mundo vai falar que o Senhor nos matou. O teu nome. Olha Moisés preocupado com o nome de Deus. Então o nosso Deus não tem esse ego inflado como nós temos. De muitas vezes não admitirmos ou não entendermos certo propósito. Nós já deveríamos saber, por tudo que nós já aprendemos com Deus, que Deus é essencialmente bom e tudo que Ele faz, embora quando Ele esteja fazendo não pareça bom, o resultado é sempre bom. Porque Deus é bom em tudo que faz. O inimigo é essencialmente mal e tudo que ele faz é mal, embora muitas vezes o que ele está fazendo pareça bom. Mas o seu objetivo é sempre matar, roubar e destruir. O que ele estava fazendo? Prendendo a moça, prendendo seus senhores e prendendo toda uma nação debaixo de uma religião sempre pronta a manifestar o ódio. Então, queridos, naquela noite, veja que eles estavam cantando meia-noite. Aí aconteceu isso e ele pregou o evangelho para eles. Naquela mesma noite, eles foram batizados. Tinha água por ali. E eles foram batizados. O carcereiro e a sua família, aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo conforme ele havia dito. Uma vez que ninguém fugiu, uma vez que ninguém se matou, então no dia seguinte, tudo está voltando à normalidade. Roma não vai matar ninguém, ninguém vai para julgamento, e aquele alvoroço, e aquela multidão que ia querer prender Paulo de novo. Aí o que aconteceu foi que eles disseram para Paulo assim, olha, nós vamos retirar a acusação, você estava tentando evangelizar com o judaísmo os romanos, e você pode ir embora. Meio no escondido. Paulo falou, não vai ser assim não. Vocês nos prenderam, nos açoitaram em público, e nós somos cidadãos romanos, e agora vocês querem nos despedir dessa forma? Não vai ser assim. Eu quero que as autoridades da cidade venham falar conosco e se desculpar. Bem, Roma era rigoroso na sua lei. Ninguém podia ser preso sem um processo justo. Isso não aconteceu. Ninguém poderia ser condenado à morte sem dar a ele o direito de apelar para César. Se isso acontecesse, as pessoas que transgredissem a lei romana, eles sofriam as mesmas penas. Quando as autoridades daquela cidade ouviram que Paulo era cidadão romano e que ele não aceitou ir embora daquele jeito, eles ficaram morrendo de medo. Porque o mínimo que ia acontecer era eles serem depostos, e o pior é eles serem mortos. Depostos ou mortos. Primeiro medo, ficaram com medo do terremoto. Quem são esses camaradas que alguém vem aqui e chacoalha o cárcere? Ficaram com medo do terremoto. Depois ficaram com medo de ser depostos por Roma, porque descobriram que ele era cidadão romano. E agora eles tinham um medo maior ainda, que eles não podiam mais prender. Ele exigia a presença deles para se humilharem lá e pedir desculpas em público, porque eles apanharam em público. E o medo não era nem esse de ter que pedir desculpas em público. O medo era deles não irem embora.
Porque o povo agora sabia que eles eram judeus, fanáticos religiosos, isso ia acontecer várias vezes. E aquela cidade ia fugir do controle. Sabe o que eles fizeram? Se humilharam, reuniram as autoridades que decidiram pela sua prisão, pediram desculpas e pediram educadamente para eles se retirarem. Aí eles conversaram com os irmãos, se despediram e foram embora porque foi solicitado, que eles estavam morrendo de medo. Agora, por que eu estou contando isso? Você viu o que aconteceu da meia-noite até de manhã? Olha o quadro à meia-noite como é que estava. Como é que Deus pode reverter isso numa madrugada? À meia-noite eles estão condenados, à meia-noite eles estão presos no escuro, com os pés no tronco, à meia-noite não existe a menor possibilidade de saída, talvez eles morram no dia seguinte arbitrariamente. Mas eu acho que porque Deus tinha um propósito da salvação do carcereiro e da libertação deles, o momento foi quando eles cantavam louvores a Deus. Se a gente disser para alguém, você acredita que quando alguém está cantando louvores a Deus, isso toca o coração de Deus? Toca. Por quê? Porque é a Deus. Porque ele está cantando a Deus e ainda as circunstâncias não eram para isso. Era para Deus dizer, eu entendo se vocês estivessem lamentando, chorando, mas sabe quando a pessoa deixa de ver o ego dela e começa a ver o propósito de Deus em cada circunstância? Sabe quando a pessoa começa a se relacionar com Deus, procurando ter uma ideia do tamanho que Ele é, e procurando ver a vida e os fatos do ponto de vista de Deus? Porque para quem sacudiu o cárcere, livrá-los do açoite, problema nenhum. Deus poderia ter impedido qualquer uma dessas circunstâncias. Mas Ele tinha um propósito. E o propósito do Deus que sacudiu o cárcere era permitir os açoites. Assim como aconteceu com Jesus, aquela domingo da ressurreição bendita, era depois de uma sexta-feira maldita, que é a sexta da crucificação. Isso, queridos, nos ensina a conhecer melhor o nosso Deus, porque como um quadro pode mudar tão rapidamente, de uma forma tão drástica, e tudo voltar à normalidade no dia seguinte, aquelas pessoas que estavam sendo quase linchadas publicamente, saindo com honras no dia seguinte, e porque aceitaram os pedidos de desculpa ainda. Não quiseram apelar para prejudicar ninguém. Entenderam que Deus tinha um porquê naquilo ali e acabou, e deram por encerrado. Mas da meia-noite, quando eles cantavam louvores a Deus, até o outro dia de manhã, quando tudo se resolveu, houve um tremendo agir de Deus. E o gatilho desse agir foi porque perto da meia-noite, não sei se Paulo ou se Silas, ou se os dois juntamente, ou se um começou e depois o outro continuou, mas se ouvia na prisão alguém cantando um hino de louvor a Deus. Que lição para nós. Como que isso toca o coração de Deus, como que isso pode mudar as circunstâncias mais adversas que nos rodeia. Amém, queridos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Hoje, quando eu pensava nesse texto, o sino ficou no meu coração a tarde inteira. Cantai louvores a Deus. Porque é exatamente a fala do livro de Atos, cantando louvores a Deus. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Viemos Te adorar. Viemos tributar a Ti, Senhor, o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. E eu creio, ó Deus, que muitos de nós estamos passando circunstâncias que nem nos permite cantar. Mas o Senhor é o Deus que nos libera a graça que basta.
que coloca uma alegria, um cântico, um gozo no nosso coração, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio aos problemas, às lutas. E o Senhor pode, ó Deus, mudar a situação num curto espaço de tempo. É isso que nós ouvimos, é isso que nós aprendemos, é assim que nós cremos. Nós recebemos, ó Deus, essa palavra. O Senhor é o Deus que tem poder para mudar. Eu quero te pedir, Deus, nos ensina a sermos cristãos, apesar das circunstâncias. Nós reconhecemos, ó Deus, a nossa limitação, a nossa fraqueza, que sempre somos rápidos para reclamar quando qualquer coisa parece não dar certo. Perdoa, Deus, os nossos pecados, as nossas fraquezas nessa área e nos ensina, Deus, a sermos cristãos em qualquer situação, em qualquer tempo, em qualquer momento, a qualquer custo, porque o Senhor é nosso Deus apesar das circunstâncias. Por isso, Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha operar isso em nós, a fazer isso na nossa vida, a termos uma comunhão, um comprometimento acima, ó Deus, das coisas puramente pessoais. Deus santo, Deus grande, Deus sustentador de todas as coisas, é na tua presença que nós estamos, é na tua presença que nós oferecemos a ti, ó Deus, o nosso culto e te agradecemos por tua presença, por tua palavra e te pedimos, Deus, faça-nos, molde-nos, ó Deus, para sermos filhos fiéis, com esse grau de comprometimento contigo. Deus, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te adoro pela vida de cada um que o Senhor trouxe neste lugar para te adorar. Receba, ó Deus, o culto, o sacrifício vivo, o sacrifício alegre de cada um que tem prazer em estar aqui nos teus atos. Quero te pedir, ó Deus, se tem aqui alguém necessitado de um livramento, de uma cura, de uma revelação, de uma resposta. Alguém, ó Deus, que só o Senhor sabe o que ele está precisando. Nós te pedimos por esta pessoa, por este irmão querido que veio na tua casa invocar a tua presença, crendo, ó Deus, que o Senhor o atenderia. Que seja feito, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado. É no nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos. É no nome de Jesus, ó Deus, que nós te pedimos que a tua bênção se confirme na vida do teu povo, que vem buscar orientação na tua casa, da tua parte, através do teu evangelho, pelo teu Espírito Santo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Diga comigo, Deus. Em nome de Jesus, eu te peço, coloca um cântico nos meus lábios, em todas as circunstâncias da minha vida. Em nome de Jesus. Porque tu és digno de ser louvado, apesar das circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.